Interview Personalidades. Olá a todos que acompanham a TV Diário do Sertão, o programa Interview, que é o programa de entrevistas da TV Diário do Sertão. Nesta semana em que conversamos com várias personalidades, inclusive algumas pela primeira vez concedendo entrevista, hoje é uma daquelas em que a gente pode afirmar que é uma entrevista exclusiva. Pela primeira vez, Humberto Frade, contador bastante conhecido em toda a região, decidiu nos receber aqui no seu escritório de contabilidade, no centro de Cajazeiras, para a gente falar um pouco sobre a trajetória de Humberto Frade, que é muito conhecido na região e que pela primeira vez decidiu falar sobre si mesmo, sobre a trajetória, sobre a família e sobre a atuação profissional. Eu confesso que eu insisti bastante, para que Humberto pudesse aceitar esse convite, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Humberto, seja muito bem-vindo, uma alegria imensa ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Quero afirmar para você também que é uma satisfação para mim recebê-los aqui, certo? E aproveito para agradecer pelo convite. Humberto, e a gente inicia querendo saber um pouco sobre a sua trajetória. A gente já conversava aqui agora há pouco e o senhor me falava sobre as suas origens, justamente na cidade de Conceição, no Vale do Piancó. Nasci na cidade de Conceição, minha cidade de origem, E vivi lá até os 13 anos de idade, certo? Foi quando meu pai recebeu um convite do seu assistimóvel, do dono do cartório, Antônio Holanda, hoje bem conhecido em Cajazeiras, do dono Dolores, Isso. E ele aceitou esse convite e veio com a família para Cajazeiras em agosto de 1965. Pois é, Humberto vai falar sobre tudo aqui. Então, Humberto, e o senhor me falava de que o seu pai, natural de Conceição, sim, e sua mãe de Bonito de Santa Fé. Santa Fé. Meu pai era lá da família Frade, bem conhecida também na cidade de Conceição, E minha mãe da cidade de Bonito de Santa Fé, que tem inclusive... Ela é irmã de Zezinho Lacerda, que morou muito tempo aqui, hoje falecido, E justamente a origem de minha mãe de Bonito e meu pai de Conceição. Humberto, a trajetória dessa família, uma origem humilde? Ela é bem humilde, certo? Não, assim, ela tem um destaque de pessoas de já elevadas, tem até capitão do exército nessa família, pessoas morando no Recife, outras morando em João Pessoa. Morou em Cajazeiras também um tio meu chamado Milton Frade, que era bem conhecido aqui, trabalhava no DR, certo? E assim foi, por intermédio dele... Era uma família muito estável, estável. Era por intermédio do meu tio, Milton Frade, que ele convidou meu pai para trabalhar no cartório de assistimóvel. Sua mãe, natural de Bonito de Santa Fé, conheceu seu pai, natural de Conceição, e desse casamento o senhor residiu até os 13 anos em Conceição. 13 anos, justamente, até os 13 anos de idade. Minha infância, até os 13 anos de idade, foi na cidade de Conceição. Daí para cá, Cajazeiras. Eu me considero um cidadão cajazeirense, pelo tempo que eu tenho de estabilidade aqui nessa cidade. Muito tempo, Muito tempo. Humberto, a família do senhor residiu inicialmente em Conceição e o casal, seus pais, dessa união renderam 8 filhos. 8 filhos, 6 homens e 2 mulheres. Foi realmente todos casados atualmente. E espalhados pelo Brasil? Sim, nem tanto. A maioria é aqui em Cajazeiras, certo? Mas tem também Fernando Frade, que hoje reside em Conceição ainda. Humberto. Também tem Almir, que ele reside no Maranhão, em Tuntum, no Maranhão. No Maranhão. Almir Frade. Realmente foram 8 filhos. 8 filhos. E Humberto, o quinto. O sexto. O sexto. Humberto, quando o senhor lembra, por exemplo, quando fala assim na questão familiar, o que é que lhe vem à mente, por exemplo, quando lembra de seus pais, dos seus irmãos, Conceição do Piancó, até os 13 anos, o que é que Humberto lembra? Assim, devido à minha pouca idade, na época, aos 13 anos na cidade de Conceição, eu vivia mais de praticar esporte, Tinha mais convívio em igreja, porque minha mãe era muito religiosa, a gente passava mais de igreja. Meu pai muito ocupado, trabalhando no cartório, não tinha muito tempo, Inclusive, ele era uma pessoa muito trabalhava tanto para o cartório como para o cinema que tem em Conceição na época. Ele é quem elaborava aqueles cartazes para o filme, certo? Sim. E assim, nossa vida era nesse sentido aí. Eu pouco convivo, assim,
no sentido de ser jovem demais ainda, não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Mas é dessa forma. Então, Uma bolazinha, jogava até bola, os 13 anos, Humberto só tem lembrança de Conceição das brincadeiras. As brincadeiras. E da oração, porque ia para a igreja também, Justo, né? minha mãe era muito religiosa e fazia questão que a gente participasse, inclusive, da cruzada na época, tinha lá, eu fazia parte dos apóstolos, entendeu? Da igreja, nesse sentido aí só. E o mais era esporte, jogar bola, correr no meio de rua, aquele brinca, né, de criança, né? Brincadeira, né? É brincadeira. Antigamente tinha muito isso, né? Tinha muito Hoje em isso. dia, infelizmente, nem Hoje em tanto. dia não tem. Aqui mesmo, às vezes, ainda participei dessas coisas ainda. Mas é pouco tempo, né? A idade vem chegando, rapaz. Em Conceição estudou também, os anos iniciais. Iniciei no grupo escolar Leite Braga, um negócio assim, Braga Leite, não lembro na época, até vir morar em Cajazeiras. Com 13 anos, como que a família decidiu deixar Conceição e vir para Cajazeiras? Bom, como meu pai trabalhava em cartório, né? Ele toda vez se dedicou a essa vida de cartório e era um pouco de dificuldade, assim, ele não era bem remunerado, né? E ele recebeu um convite de seu Assis Timóteo, que hoje é falecido, né? Dona Dolores, do cartório Antônio Holanda, né? E por intermédio de um tio meu, Milton Frade, fez: vamos morar em Cajazeiras, porque tem um cartório, você trabalha em cartório, vai ser bom para você trabalha no cartório de seu Assis Timóteo, e assim, meu pai aceitou o convite e veio com toda a família para Cajazeiras, justamente no ano no mês de agosto do ano de 1965. O senhor lembra até a data, né? Assim, Lembro até a específica, né? Foi dia 15 de agosto de 1965 que a gente veio morar em Cajazeiras. Foi difícil? Pouco difícil no início, né? Meu pai era muito dependioso, morava em casas alugadas. Meu tio, Zé Lacerda, tinha mais de condições. Ele ofereceu uma ajuda à minha mãe, né, por ser irmã. E assim, a gente deu um leite para ela vender assim, para ajudar nas despesas de casa, né, enquanto meu pai se estruturava aqui na cidade. Foi literalmente começar do zero, em Cajazeiras. Começar do zero em Cajazeiras. Do zero. O senhor falava do trabalho do seu pai em Conceição. Em algum momento ele relutou ou imaginou não arriscar essa aventura, digamos assim, de sair de Conceição, que já estava estabelecido, com a vida estável, e vir para Cajazeiras, ou não? Justamente, porque ele é muito apegado à família, né? E todos os irmãos, a maioria deles moravam em Conceição. E você sabe que a família é tudo na vida da gente, né? A gente quer estar onde a família está. Desde o início ele fez objeções para não querer vir morar em Cajazeiras, mas depois ele teve tantos os próprios filhos. Pai, é o seguinte, se eu precisa melhorar de vida, vamos para a cidade, um centro maior, que lá tanto eu tenho a oportunidade, como seus filhos também vão ter nesse sentido, né? Aí ele terminou aceitando. Quem tem essa conversa com seu pai? Eram os próprios filhos ou não? Primeiro meu tio, né? Sim. O Milton Frade, que já residia aqui em Cajazeiras, que trabalhava no DR de Cajazeiras. Aí, por intermédio dele, o convite foi feito por ele, né? Já acertado com o seu Assis Timóteo, né? E o seu Assis disse: não, diga que o senhor João pode vir para Cajazeiras, que ele vai ter todo o apoio aqui. E realmente teve todo o apoio aqui na cidade. Trabalhou primeiro com o Assis Timóteo, ainda trabalhou um pouco com René Moesa, né? Que é do segundo cartório, né? Isso. E assim foi o início da nossa vida aqui em Cajazeiras. O senhor lembra quando chegou a primeira vez a Cajazeiras? Me lembro que eu tinha 13 anos de idade, né? Como foi, Humberto? Cheguei, a primeira rua que eu residi foi na rua Tenente Arsena, ali próximo à cadeia, né? E passei até uns 16, 17 anos só estudando, nada mais do que isso. Não tinha outra atividade na época, não. Certo? Como a família tinha estabilidade, os filhos estudavam normalmente? Então, normalmente, todos estudavam. Qual foi a escola que o senhor estudou aqui? Eu comecei estudando no colégio estadual, certo? Nos tempos. Aí, por as minhas displicências um pouquinho, fugia dos estudos, né? Quando chegou a época de namorar, você sabe que quando enquanto a gente não namora, de tudo nos estudos a gente está presente. Mas chegou o namoro, a gente se ausenta um pouco, né? Aí tive alguma dificuldade nos estudos, mas consegui aos poucos, né? Com o incentivo dos meus pais e tudo mais, obrigando a estudar. Puxãozinho de orelha aqui e acolá, tinha que ter de orelha, também, né? aí eu consegui concluir o segundo grau. E quando concluiu, qual era o sonho de Humberto? O meu sonho? Sim. Rapaz, olha, de início é o seguinte, eu não tinha assim perspectiva de sonho ainda, certo? Mas você sabe que com o decorrer dos trabalhos que a gente vai adquirindo
na vida, né? Eu consegui uns empregozinhos e depois fui trabalhar justamente no escritório de contabilidade. Foi o meu principal emprego, até hoje. Qual foi o primeiro emprego de Humberto? E com quantos anos? Olha, vou dizer, aos 17 anos de idade eu comecei a trabalhar com uma empresazinha de fabricação de cadeiras de ferros, certo? De ferro, e eu era o desamassador dos ferros para poder moldar aquelas cadeiras, certo? Sim. Nesse emprego era uma pessoa muito conhecida de caseiro, que era chamado José Biquim. José Américo, conhecido como José Biquim. E esse cidadão me deu essa oportunidade e eu fui trabalhar como rapazinho, já ganhando R$5 por semana, para ter direito a um cinema, alguma coisa a mais, né? E uma certa independência. Nesse emprego, eu gosto de contar essa história, porque ele ganhava R$5 por semana para fazer o trabalho da semana. Mas em conversa com meus colegas de trabalho, eu falei, vamos adiantar esse serviço aqui que vai melhor para nós. Aí eu conversando com o meu patrão e disse, bom, se você quiser trabalhar dessa forma, por produção, aí nós mandamos para cima, fizemos 50 cadeiras. Para quê? Para perder o emprego. Porque quando eu fiz essa quantidade de cadeiras, o meu patrão me despediu e disse, não tem mais serviço para você não. Você já fez o serviço de um ano? Então, não, aí foi quando eu saí do primeiro emprego. E o meu segundo emprego, eu trabalhei numa empresa de material, de uma empresa comercial, que vendia madeiras compensadas, essas coisas. É como material de construção de residência para prédios, né? Trabalhei um período com ele, o nome dele é Telino, também hoje é falecido. Meu terceiro emprego já foi aqui foi no cartório do Antônio Holanda, que meu pai, já, por trabalhar no cartório, pediu ao senhor Assis que me desse uma oportunidade de eu começar a trabalhar, que realmente começou aí o meu primeiro emprego, certo? Porque os outros foi, não é aquele só para... O chamado bico, né? Bico. Aí, no entanto, eu trabalhei um bom período no cartório de Assis de Moto, na época eu fazia trabalho com elaboração de títulos eleitorais, na época. Aí trabalhei um certo período lá também. Foi quando eu comecei a namorar com essa cidadã, que me deu a oportunidade. O pai dela já trabalhava no escritório, já era contador na época, e eu pedi, conversando com ela lá, namorando com ela, eu disse, rapaz, vamos fazer com seu pai para arranjar um emprego, porque eu tinha muita vontade de trabalhar na área de contabilidade. Aí foi onde surgiu a oportunidade para mim de trabalhar nessa área. O senhor estudou no comercial e naquela época tinha aquele chamado curso técnico em contabilidade, né? Justamente. Acho que a maioria dos estudantes de Cajazeira, eles deram preferência na época ao comercial. Agora o estadual era um colégio público, né, que você não tinha despesa com o colégio, mas o comercial lhe oferecia pelo menos essa oportunidade de você trabalhar como contador. Aí muitas pessoas formaram aqui na época, era formatura realmente, né, eu tenho os diplomas, até aqui o diploma. Sim. Então, aí registramos o diploma junto ao comercial do estado da Paraíba, que dava o direito, né? E até hoje tem o direito ainda, né? Que teve uma época aí que o conselho queria cortar os técnicos, ficar só com realmente quem fosse formado graduado em ciências contábeis. Mas eu acho que devido à remuneração, que como tem muitos técnicos, o CRC ia perder muito com isso, aí resolveu deixar quieto, né? Permanecer com os técnicos. E a contabilidade tem também a experiência de pôr a mão na massa, né? De justamente, justamente tem a vivência, né, na contabilidade. Eu quero chegar. Eu comecei a trabalhar no escritório de São Jarolim, que é inclusive meu sogro, né? Ele comecei no ano de 1971. Que se tornou sogro depois, né? Meu sogro depois. eu trabalhei na área de só auxiliar de escritório. Sim. Aí passei até a data do falecimento dele, eu trabalhei como auxiliar de escritório. Ele faleceu no ano de 1997, né? Aí, nessa época, eu me dediquei muito ao escritório. Você sabe que a prática é tudo, né? Eu me dediquei muito. Aí, nesse sentido, aí eu consegui manter o escritório. Porque no ano de 1998, eu assumi o escritório. Aí, daí para cá, foi conquistando empresas, né? Pela dedicação, pela qualidade dos trabalhos, né? E assim a gente está aqui até hoje. Quando o senhor concluiu esse curso técnico em contabilidade, o senhor automaticamente já começou a trabalhar na área de contabilidade ou não? Depois. Porque naquela época, quando terminava o curso, você já podia, né, assinar, a chamada assinatura, né, pela contabilidade de uma empresa. Já, nessa época eu ainda era só estudante mesmo, não tinha emprego ainda não. E quando terminou?
Quando terminei, eu já estava trabalhando no escritório como auxiliar de escritório e continuei como auxiliar de escritório, porque o contador era justamente o meu sogro, José Rolim, que era quem... Foi quem lhe deu a oportunidade. Era o titular do escritório. Humberto, a gente sabe que, por exemplo, muitas das vezes as pessoas elas estudam, mas não têm, de fato, o desejo de continuar naquela profissão. Com o senhor foi diferente. Sempre o senhor quis contabilidade. Comigo foi diferente porque eu já estava trabalhando na área de contabilidade na época que estudava, né? Isso aí me favoreceu muito. Eu já tinha a prática dos serviços, né? Porque eu trabalhava com meu sogro, eu prestava muita atenção no que era feito na contabilidade, certo? O que gerava realmente a contabilidade, e eu me dediquei totalmente à contabilidade. Aí passei a gostar, meu sogro ele tinha uma satisfação enorme de trabalhar como contador, se orgulhava do título de contador. Quando ele recebia aquele título de melhor do ano, aí via a satisfação nos olhos dele, né? Isso também veio despertando em mim também esse interesse de trabalhar na área de contabilidade. É tanto que quando o seu Zé Olim já estava próximo ao falecimento, me dizia, a história vai fechar, porque não vai ter uma pessoa que tenha capacidade de assumir o escritório. Eu digo, não, a história não vai fechar, porque eu já sou capaz de assumir o escritório. Minha capacidade, pela prática, eu tenho condições de assumir o escritório. E foi aí que começou. Humberto, é muito interessante porque o escritório que o senhor teve a oportunidade de ser auxiliar, o senhor depois se tornou o titular. Né? Justamente. Como é para o senhor hoje olhar para essa história e contemplar isso? É muito compensador, porque eu digo tanto pelas amizades. O trabalho em si ele é um trabalho que deixa a gente muito orgulhoso, certo? Prazeroso. Mas a conquista da sociedade, a conquista do reconhecimento das pessoas, quando vê em você aquele contador que confia, daquela confiabilidade, né? Entendeu? Aí é onde surge o prazer de você se sentir realmente um contador. É uma trajetória realmente surpreendente e emocionante. Emocionante, também, né? Emocionante. Nosso escritório, eu acho que foi um dos fundadores, porque eu vejo bem. Nosso escritório o primeiro titular foi o seu Mendonça, hoje tem a foto dele aqui. Ele era na usina, a antiga usina ali próxima à ABB. E lá ele permaneceu como contador. Pouco tempo depois, o seu Zé Rolim assumiu, porque ele foi morar em Fortaleza. O seu Zé Rolim assumiu o escritório já trabalhando na rua Padre Rolim. No centro da cidade. Sempre no centro da cidade. Depois veio para Juventus Carneiro, onde hoje é os prédios da JI, confecções, mais ou menos por ali. Depois da JI, passamos para trabalhar lá na Padre José Tomás, naquele prédio, vizinho ao prédio do Bispo, o antigo prédio do Bispo, né? E aí foi lá quando eu comecei. Comecei como contador já na rua Padre José Tomás. De lá foi transferido para aqui, porque eu construí o escritório, né? O esforço de construir o meu professor, porque trabalhar de aluguel sempre é pesado, né? Aí eu digo, não, eu fiz questão de construir essa salazinha para a gente aqui, com um reservatório lá dentro, e assim a gente continua até hoje nessa profissão que eu gosto muito. E o senhor deve muito ao sogro também, né? Devo muito, eu considero como segundo pai. O que é que significa o sogro do senhor? É como digo a você, o segundo pai que me deu a oportunidade, né? Que hoje eu abraço, né? E devido a essa oportunidade, eu tenho um bom prazer de continuar, tanto que eu me aposentei e permaneci no trabalho, porque eu poderia, muitos contadores, quando se aposentam, já deixam, não, eu já me aposentei, agora eu vou me afastar, né, tudo mais. Mas eu estou preparando também meus meninos, hoje tem o filho que saiu nesse momento, Stefano, que terminou Ciências Contábeis na Universidade Federal de João Pessoa, da Paraíba, né? E hoje ele está assumindo, assim, gradativamente comigo lá, para um dia eu precisar, assim como eu fiz com o meu sogro, ele vai fazer a mesma coisa comigo. O senhor está preparando o sucessor? Preparando meus filhos, todos eles têm uma equipe de trabalho muito qualificada, tanto na área fiscal, trabalhista, contábil, certo? Eu não tenho assim, o que dizer de nenhum deles, porque todos trabalham com a finalidade maior de sempre dar um serviço de qualidade ao escritório. E a gente pode dizer que o senhor inaugurou, por exemplo, no escritório, a familiaridade. A familiaridade. Porque o senhor teve a oportunidade do que seria seu sogro, seu Zé Rolim, e depois o senhor assumiu e agora os filhos estão também, né, na mesma caminhada. Na mesma caminhada.
Inclusive esse menino meu que terminou Ciências Contábeis em João Pessoa, o nome dele é Stefani, ele também estava trabalhando como contador na prefeitura, na área contábil lá, na prefeitura de Cajazeiras. São muitos frutos, né, desse escritório. Né? Nesse escritório, muitos frutos. Como estou dizendo, a contabilidade, ela deixa a gente muito satisfeito com o que significa contabilidade para Humberto? Contabilidade é tudo que eu poderia pensar na minha vida em relação Lhe deu tudo? Me deu tudo que eu tenho até hoje, foi a contabilidade. Contabilidade deu tudo a Humberto? Tudo que eu tenho hoje foi através da contabilidade. O senhor teve a oportunidade de trabalhar com muitas empresas, muitos empresários também da cidade. Posso citar alguns. Eu trabalhei com o posto de seu Lauro durante uns 50 anos. Fui presidente da fundação, o seu Arcanjo, né, finado Arcanjo de Albuquerque, né, que faz o Zé Antônio, Arcanjinho, né? Sim. Seu Raimundo Limeira aqui, de material de construção. Hoje trabalhando com o doutor Chico Cartaz, que é a Cocodé, a indústria Cocodé. E dentre outros, sabe? Tem muitas pessoas conosco. Deca, trabalhei com Deca. Pronto, meu empresa maior na época era de Atacadão Rio do Peixe. Trabalhei como contador uns tempos. Desde o início? Desde o início. Eu fui o contador. Então, o primeiro contador. O escritório Rolim. Contabilidade foi o primeiro contador da. O escritório, então, viu esse crescimento de Deca. De Deca. Que estava desde o início. Desde o início, Deca trabalhava como empregado na empresa de seu Arcanjo. Aí foi um comércio pequenininho com o pai dele, que ele tomava de conta na época, e foi crescendo. Deca teve coragem de investir. Deca investiu tanto que, ligeiramente, ele comprou aquele prédio que era da antiga Caixa Econômica, né, na Epifânio Sobreiro, naquela rua lá, e assim, Coronel Guimarães, se eu não me engano. Coronel Guimarães. E assim ele cresceu muito, tanto que ele desenvolveu rápido demais, Deca. Aí, então, eu trabalhei muito tempo com ele, até ele passar para o prédio novo ali, que é chamado Prédio da Coca. Prédio da Coca, justamente. Aí foi quando surgiu a oportunidade que você está fazendo agora a entrevista, a pergunta: você vai continuar comigo ou você vai ficar no seu escritório? Eu dei preferência ao escritório pelo seguinte: você sabe que quando eu trabalhar para uma empresa, só para uma empresa, é gratificante, porque você vai trabalhar só para uma empresa, é diferente de você trabalhar para várias empresas. Mas o que ocorre é que o dono não deixa você ser o contador. Você vai ter que fazer o que o empregador quer. Aí eu, analisando isso aí, analisando também deixar minhas empresas, trabalhar só para uma empresa, eu vi que analisando no sentido, no todo, me beneficiava mais trabalhando no escritório. Então foi um convite assim muito. Eu ia deixar de ser empregado para continuar sendo empregador. E foi um convite assim muito alvissareiro, né? Assim, e muito tentador, né, Humberto? Muito tentador, porque é o seguinte, olha, você sabe que uma empresa grande ele tem o seu próprio contador. Por quê? Porque a empresa que desenvolveu, ela não pode depender de um contador que trabalha no escritório e trabalha só para ele. Ele vai, a todo momento ele está precisando do contador. Porque o contador, na minha opinião, ele é a alma da empresa. Porque tudo que ocorre, contador. Não dá muito valor, certo? Mas que o contador é a alma da empresa, Aí então, na época, eu disse: Deca, é o seguinte, olha, infelizmente eu gostaria de permanecer com você, mas eu não posso deixar o meu escritório para trabalhar só para uma empresa, porque a remuneração que você vai para mim vai ser inferior ao que eu já ganho. E também eu devo deixar de ser titular para ser empregado. Não é que empregado seja menor do que o outro, não, mas financeiramente, sim, eu preferi ficar no meu escritório. E não se arrepende? E não me arrependo. É tanto que muita gente me pergunta: Humberto, você não vai deixar de trabalhar na cidade até quando? Eu digo: rapaz, eu acho que só até o dia que eu vier mais na cidade. Até o fim da vida. Até o fim da vida. Quem vai me responder mais são meus filhos, porque eles estão à frente, né? Já foi nas partes contábeis também, né? E então ele vai dizer: pai, vai descansar agora e deixa que a gente aqui. Mas se bem que o Humberto hoje já tem uma certa folga, né? Já tem uma certa folga. Né? Você já observou isso, né? Eu já tenho uma certa folga. Humberto, e a família? E a família? Rapaz, meus filhos, graças a Deus, são os filhos que nunca me deram trabalho em nada, me ajudam muito, são presentes, né? Que é o mais importante, porque família, falar família é união. Então nós estamos todos juntos, graças a Deus. Se eu sentir qualquer problema, corre todo mundo, e assim, tanto eu comigo, com minha esposa.
É união, família é união, é tudo na vida, é família. É o principal de tudo, é família. E nessa entrevista, a gente vai conhecer Ilka, que é a filha de José Rolim, que é o fundador do escritório Rolim Contabilidade, que é a esposa, né? Que veio a se tornar depois a esposa de Humberto. Mas antes de a gente conhecer Ilka Rolim, como foi que Humberto conheceu Ilka? Rapaz, eu gosto de contar essa história. Uma pergunta que eu gostei dessa pergunta que você fez pelo seguinte: casualidade. Porque Canaseiras, a diversão do Canaseiras era o quê? Era um parque, um circo, né? E aí na época de 1973, não, foi por aí, ou antes um pouco. Como namoro, em 1968 mais ou menos, como namoro, né? Que eu estava até saindo tiro de guerra na época. Aí eu tinha um parque lá para onde eu ia, para a Praça da Feira das Frutas, né? Perto dentro de uma pessoa, lá do outro lado. E ali ia passando e deu uma chuvinha, lá as coisas que tem que acontecer. Deu uma neblina na época e todo mundo teve que correr. Eu me escondi por ali na rua do Cine Éden, justamente quando ele ia passando com uma colega, eu vinha passar a chuva aqui, e ela disse, não senhor. Não senhor, ela era muito novinha, eu peguei ela no berço, comigo a história, ela tinha 14 anos na época. Aí, não, mas eu segui, quando ela passou, eu digo, vou atrás. Naquele conquistador, namorador, aí eu segui, né? Descobri onde ela morava. Aí pronto, daí não teve mais sossego, não. Então foi o chamado amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E Ilka fugiu. Ilka fugiu. Ela era muito novinha, não tinha experiência nessas coisas, não. Eu já era, né? Sim. Mais batalhador nesse sentido, e ela, novinha, muito novinha, não nem pensava em namorar ainda. Teve foco, né, Humberto? Teve foco. É tanto que a mãe dela, falando um pouquinho sobre a mãe dela, quando eu comecei a namorar com ela, a mãe soube que estava namorando, disse, após se você tiver de namorar, me chamou na casa dela, eu fui lá, na casa dela, disse, se você tiver de namorar com minha filha, vai ter que namorar aqui, em casa, na rua não. Me prendeu, aí me segurou mais ainda. Que eu fui aceito. Quando Humberto foi chamado, por exemplo, né? pela família, Humberto tinha um interesse, né, de conhecer melhor Ilka, de conhecer mais aquela jovem. E quando a família chamou, tem que namorar aqui, se for para namorar. E como era o namoro naquele tempo? Justamente o namoro não era como o de hoje, tão liberto assim, não, né? Era um namoro mais que os pais, a gente respeitava os pais da namorada, ele também tinha respeito por mim e tudo mais. Me acolheram muito bem, certo? O pai dele, na época, ele já estava no escritório de contabilidade, mas ele me recebeu assim, uma pessoa normal. Ele viu que eu era um estudante ainda, estava servindo tiro de guerra, não tinha ainda previsão de casamento tão cedo, não orei com ela durante 5 anos, né? E me aceitaram de coração, e eu estou muito a agradecer a eles, que hoje são falecidos, mas eles estiverem, sabe do meu agradecimento por eles. E a gente vai conhecer Ilka Rolim a partir de agora. Dona Ilka, a gente ouviu agora o depoimento de Humberto, né, que rasga elogios, né, amor à primeira vista, e eu queria ouvir a senhora também, como foi que a senhora conheceu Humberto? Foi amor à primeira vista da minha parte, né? Porque da parte dele, ele tinha a mim e tinha outras. Aí, assim, eu sempre fugia, né? Como ele contou a você, eu era meio inexperiente, era criança praticamente, naquela época era considerado, né? Hoje em dia, não, as meninas são mais desenvolvidas. Mas aí ele morava ali na rua Pedro Américo e eu praticamente morava com minha avó, que morava mais em cima na mesma rua. E eu morava para lá e ele descobriu a casa da minha avó lá e pronto, nunca mais me deu sossego, não. Foi assim, mas foi bom, estamos juntos até hoje. A gente já está com 49 anos de casado. Houve 6 filhos, mas criou-se 5. São 4 homens e uma mulher. Feliz, né? Com a filiação, né? Uns filhos bons, prestativos com a gente, são sempre preocupados com a situação, porque quando a gente já atinge essa idade, que eu estou, né? A gente sempre tem um problema de saúde e meus filhos sempre chegam junto, graças a Deus. Uma família muito unida. É isso aí, é unida. Graças a Deus, se precisar deles, qualquer hora do dia, da noite, eles chegam presentes na vida da gente. A oportunidade que Humberto teve no escritório de Zé Rolim, teve o dedo de Ilka também? A indicação?
Com certeza teve, né? Porque assim, a gente tinha intenção, a gente já namorava um tempo, a gente conheceu em 69 e já era 71, né? E nada, dele ter um emprego bom, que a gente pudesse fazer algum plano de vida. Aí papai assistindo essa situação, vendo que o que ele ganhava não ia muito para frente. Aí a gente conversando, papai disse, chame ele aqui. Aí eu disse, Humberto, papai quer te ver lá no escritório. Aí ele foi. Desde o dia que ele foi, que não saiu mais de lá, não. Então, Humberto foi corajoso, né? Foi ele. Não demorei, corri mesmo. Ele foi corajoso e ele parece que estava só esperando o convite. Quando chamou, ele já correu e fixou lá mesmo. Ele toda a vida foi muito interessado, muito inteligente, né? Aí sempre prestava atenção lá em tudo que papai ensinava, tudo que papai fazia. E graças a Deus deu certo. Até hoje foi, a felicidade do escritório foi ele, né? Porque meu pai, quando adoeceu, precisou ficar afastado uns 2, 3 anos antes de falecer. E Humberto segurou a onda do escritório todinha. O dinheiro que meu pai recebia do escritório, ele passava para meu pai todo mês. Foi um genro, assim, excelente. Meu pai tratava ele como filho mesmo. Muito bom. Quando a senhora lembra, por exemplo, de toda essa trajetória, né, dessa história de vida, né, de uma união familiar, né, em torno de um propósito só, o que é que significa esse escritório para a dona Ilka? Significa a vida da gente, né, a felicidade da gente, a manutenção da gente, tanto nossa como mentores, como meus filhos, né, tem 2 que trabalham aqui, tem um sobrinho dele, tem Fátima, que desde a fundação trabalha no escritório, né? Isso aqui é a vida de todos nós. E tem uma neta já que está se formando em contabilidade, que é filha de Emerson, meu filho. Agora ela estava trabalhando aqui, mas foi para São Paulo semana passada, mas na intenção de contabilidade lá. Quer dizer, é uma sequência, né? Tá Humberto disse que a contabilidade deu tudo a ele. Deu. Contabilidade deu tudo a dona Ilka? Deu. Aliás, sim, porque a gente toda a vida viveu disso, né? Desde pequeno que eu conheci meu pai já trabalhando em contabilidade. Aí, de lá para cá, foi pai, foi esposa, agora é filho e tudo. Agora nós, as filhas mesmo, só teve uma que ainda trabalhou um tempo, até se formou e tudo. Mas as filhas, quase todas mulheres, só tinha um irmão homem, mas não se interessou nenhum por contabilidade, não. Ficamos de fora só... recebendo o que o escritório... Os benefícios. Só os benefícios. Dona Ilka, os pais da senhora, quantos filhos? Meus pais teve 6 filhos, 5 mulheres e um homem. E as irmãs não quiseram entrar na contabilidade? Não, ninguém. Alguma justificativa ou não? Não, talvez assim, todas nós, a gente casou muito cedo, os maridos naquele tempo, era aqueles maridos que queria a esposa dentro de casa, só para cuidar de filho, cuidar de casa, não sabe? Aí a gente foi desinteressando e o tempo foi passando, ficamos só em casa. Todas assim, não sabe? Tem um estudo, não tem nenhuma assim que seja analfabeto, todas têm seu estudo, têm seu curso e tudo, mas sempre dentro de casa. Cuidando da família? Cuidando da família. Não se arrepende? Assim, eu queria ter tido, né, uma profissão além de dona de casa, mas não consegui. Agora é tarde. A oportunidade seria no escritório, mas não gostava seria, né? da contabilidade. A gente nunca, na verdade, nunca passou pela cabeça entrar no escritório. Acho que a gente nem se admitiu para isso. Senão... O tempo foi passando, foi passando. Foi passando e ficou tarde demais agora, né? Dona Ilka e Humberto, dessa união, quantos filhos? 6 filhos e criamos 5. E o sexto? 4 homens, o 6º faleceu. Quer dizer, já nasceu morto, né? De tempo e tudo, mas naquela época a medicina não explicava muito a causa, não. Mas já nasceu morto. De Foi 9 o último? meses, foi o penúltimo. Penúltimo. Foi o penúltimo. A gente conversando hoje, conhecendo a trajetória de Humberto Frade, não tem como falar de Humberto sem falar de Ilka, né? Dona Ilka, o que é que significa a família para a senhora? A família é a base, né? A família é tudo de bom que a pessoa tem que ter, tem que preservar, tem que manter a união. A família é basicamente tudo. Sem família ninguém é de nada, né? Ninguém vive só no mundo. Sem família, principalmente.
De jeito nenhum. Não me vejo na vida sem ter meus filhos por perto. De jeito nenhum. Ilka, o pai da senhora deu a grande oportunidade para Humberto e hoje ele é o titular do escritório. Humberto já tem preparado um substituto, como o pai da senhora preparou? Assim, praticamente sim, né? Ele praticamente tem Emerson, que trabalha aqui desde o início, da época do meu pai ainda, que é na área de trabalhista. E tem o meu outro filho, Stefano, que ele assina, é contador mesmo, formado. Quer dizer, eles dois estão preparados para assumir. Agora, só um dia que o Humberto quiser se afastar, né? Um dia que precisar, que Deus conserve ele por muito tempo ainda aqui, mas vai chegar a hora que os meninos vão poder assumir. Mas Humberto agora está tendo muita folga, né? É. Quando ele não quer vir, ele vem se quiser. Os meninos ficam aqui, pai, está precisando do senhor vir aqui, tem alguém esperando, tem um serviço que só o senhor pode fazer. Aí ele vem. Fora disso, a gente fica em casa mesmo. Quando está em casa, fazem o quê, o casal? É só televisão. Assistem. Às vezes a gente faz uma caminhadazinha lá no bairro e tudo, mas fora disso, é televisão. De tarde, de noite, é assim. Logo a gente mora numa área assim, meio deserta, né? Aí tem que ficar sempre dentro de casa, trancado mesmo. Aí o que tem para fazer é isso, assistir televisão. Então a gente Acho conhece que a um pouco... maioria, né, das pessoas hoje em dia, quando está em casa, é fazendo isso mesmo, né? E os netos? E os netos são 13. 13. São 13 netos. Não tem problema esquecer. O que é que significa família para Humberto? Família para mim é tudo, porque sem eles, acho que nem estaria hoje falando em contabilidade, certo? Justamente partindo da minha família, da família de Ilka, que me deram aquele apoio, né? Porque eu acho que família é apoio, é você na hora da precisão, ter a gente, ter aquelas pessoas por perto de você, que você se sentir bem, você ter a vontade, se sentir satisfeito com a vida, né? Justamente isso aí para mim, a família é tudo que você pode pensar de bom está relacionado à família. Essa família já passou por muitas dificuldades ou não? Não, rapaz, dificuldade, dizer assim, dificuldade sim, não posso dizer que não. Eu posso dizer que não acontece. Mas assim, uns tempos melhores, outros piores, né? Mas nunca a um ponto de dizer assim, você está passando necessidade. Nesse sentido, não. Sempre deu aos custos, né? Favorável aos custos, nunca aconteceu nada de anormal, não. Dona Ilka, a senhora como a mãe dessa família, né? Quais são os momentos que a senhora lembra, por exemplo, dessa vivência com a família? O que é que a senhora, quando fala da família, lembra, por exemplo? Lembro de muita coisa, né? Dos meus filhos, quando era pequeno, né? Que tinha, antigamente as crianças tinham liberdade de brincar. A gente tinha aquela hora que a gente saía, ei menino, vem tomar banho, ei menino, vem jantar, vem dormir, né? Tinha bons momentos naquela época, que hoje eu tenho dó das crianças que não tem mais essa liberdade. Criança hoje em dia, ou é um videogame, ou é a televisão, não tem a liberdade que os meus filhos tiveram. De brincar, de jogar uma bola, de jogar uma bila, de brincar, de correr, de pular corda, de tudo na rua, né? Eu tenho boas lembranças de meus meninos quando era pequeno. Muitas boas lembranças. Nunca foram filhos trabalhosos, não. Era crianças normais. Muita lembrança boa da vida da gente. E o Humberto, o que é que lembra? Da família? Estava meio distraído aqui, não estou outra coisa. Rapaz, quando eu você no início, né? Aquelas coisas da infância, mais esporte, né? Gostei muito de jogar esporte até os 45 anos. Tanto futebol como futebol de salão, aqui na ABB e outros lugares. Mais diversões, na minha vida de jogos, mais diversões. Cinemas, parques e outras coisas mais, né? A parte de diversão. Eu vou pedir para juntar mais um pouquinho a cadeira. Eu tenho algumas fotos aqui que eu consegui. Sim. Aí eu vou mostrar a foto e os dois comentam aqui as fotos que a gente vai exibir aqui no nosso celular, tá certo? Os dois comentam, tanto Dona Ilka como também Humberto. Essa primeira foto aqui eu gostaria que o Humberto comentasse. Flamengo.
eu posso dizer que sempre fui Flamengo, certo? Meu irmão Fernando, ele até jogou em Cajazeiras, na época era o Estudante e o Santos, jogou inclusive com o Perpétuo, na época que o Garrincha veio em Cajazeiras, ele participou do jogo juntamente com o Garrincha, ele era flamenguista e eu, lá em casa, todo mundo lá, de tanto eu ver, os irmãos, tudo Flamengo, 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 eu também acompanhei. Até hoje, continuo, um prazer ser flamenguista, eu sei que tem muita gente que não gosta, ou chama até dos antes, né? Mas eu digo a você que toda a sociedade é um clube que me dá prazer. Gosto de assistir os jogos do Flamengo. Quando não tenho, eu fico saudade dos jogos, mesmo com as críticas e tudo mais, mas eu gosto dessa foto porque eu tenho justamente o emblema do Flamengo. E esse café da manhã? Esse café da manhã aí foi... Isso aí foi bom. Foi o ano passado. Eu encomendei esse café da manhã lá na empresa de Juditinha. Foi a maior surpresa dele, né? Eu me levantei cedo, que Juditinha ia chegar com esse café. E eu com medo dele acordar cedo, antes dela chegar, né? E acabar com a surpresa. Aí, felizmente, quando foi 6 horas da manhã, eu estava lá no portão esperando por ela, não sabe? Felizmente que ela chegou, antes dele se levantar, arrumei a mesa, menino, quando ele chegou lá dentro que viu, eu não acredito não, que surpresa boa, né? Uma surpresa boa, Humberto? Até demais. Uma surpresa muito boa. Humberto, o que é que significa a contabilidade? Está aqui você no seu birô, no escritório. Contabilidade é como se você foi minha prioridade, né? Em todos os trabalhos que participei, porque, primeiro que eu acho que é uma profissão que deixa você orgulhoso, é um trabalho que você se sente feliz quando você conclui, porque você chegar do início a fechar um balanço, você se sente assim feliz, satisfeito, sabendo que você cumpriu com o seu dever daquele exercício, né? E passando para os clientes, explicando como aconteceu o decorrer do ano, o que aconteceu, se deu lucro, se deu prejuízo para as empresas, informando em todos os sentidos aquela movimentação da empresa. Aí, quando dá aquele fechamento, que você fecha, que você vê que não tem nada de irregularidade, bate ativo com passivo, aí você diz, está firme, está presente, aí a gente fica feliz com isso. Tem outra foto aqui, que aí eu quero o comentário dos dois. Fala pra gente dessa viagem aqui. João Pessoa, agora não se lembra se foi na Praia do Dedo, foi não? Isso aí? Foi no Dedo de Deus Dedo aí. de Deus, certo? E aproveitamos o máximo dessa praia. É um momento que une mais a gente também, né? Porque você sai de Cajazeiras, passa para da capital. Pensa numa pessoa que se pudesse não sair de dentro do mar. Gosto muito do mar, certo? E para mim foi muito prazeroso estar nesse momento aí com ela. Na verdade, Humberto comenta muito que quer ainda morar em João Pessoa. A gente pensa ainda daqui a alguns anos alugar um apartamento lá, porque ou comprar mesmo, financiado aí, né? Aí mora lá uns tempos, porque aí gosta de praia, viu? Gosto. E o que gosta? Não, de praia assim, eu só não gosto do banho. Eu gosto de sentar lá numa barraca, tomar uma cervejinha, um peixe e ficar só observando a natureza. Mas o banho mesmo, eu nunca gostei. Eu Com as costumo férias, dizer... o casal pensa morar em João Pessoa? É justamente isso, Uma né? aposentadoria, né? Eu já estou aposentado. Mas quando o Humberto decidir se aposentar mesmo. Né? Do trabalho, né? Do trabalho. Aí chama-se aposentar mesmo. Pretendo. A gente pensa, né? Eu tenho família já que mora lá, tem 2 irmãs minhas que moram lá. E ultimamente tem uma sobrinha dele que trabalha lá e convida sempre a gente. Inclusive hoje era para a gente... Escola Técnica Estadual, certo? Agora está em João Pessoa. Inclusive hoje era para a gente estar lá. É. A gente já tinha comprado passagem e tudo, e antes de ontem eu fui na rodoviária e deixei a passagem para outra oportunidade. Mas era para a gente estar lá hoje. Você podia até pensar que a gente estava fugindo da entrevista. Tem outra foto aqui que é de 2016. 2016. Nossa, essa festa Rapaz, foi tudo de bom. Uma confraternização do Foi- SCC, foi não? Foi nessa aí, foi uma festa em Mauriti, Ah, a festa de Giliardi. Giliardi.
Pense Foi, o numa cantor fã. Giliato foi, é um convite de um sobrinho de Ilka lá para participar dessa festa. E É nós porque, aproveitamos o máximo. Era a né? maçonaria que estava trazendo Giliardo lá para fazer um show em Mauritiá. E meu sobrinho, que é maçom, Heber, que é fisioterapeuta, acho que você conhece, ele convidou a gente para ir com ele. Eu digo, ele sabia que eu era muito fã de Giliardo, eu digo, na hora. Aí nós fomos para lá, eu peguei até uma toalhinha dele e tudo. A maior felicidade desse dia aí. Muita. Inclusive, nós tivemos um contato com ele nesse dia, com o Giliardo. Quem tem os fãs não procuram o cantor, não é isso? Nós fomos e ele me atendeu muito bem. É, eu tenho um CD autografado por ele e por tudo ele. lá na hora. Maior felicidade. Essa foto aqui, o que significa para Humberto e para Ilka? Essa foto, justamente quando a gente conseguiu unir a família, todos os filhos, que não é fácil. Você está com todos os filhos presentes, né? E aí ela que conseguiu. Eu não tenho muito jeito para essas coisas, não. Mas ela insistiu tanto que nenhum deixasse de comparecer nesse dia. Isso aí foi o dia de um aniversário dele. Você pode ver que esse bolo aqui tem até a foto dele e a minha também. Pronto, aí Foi um dia feliz aqui. Muito feliz, porque a gente conseguiu, né? Reunir os 5. Aqui São tem os as 5 Tess, filhos aí. né? Você vê que tem só a filha mulher aqui A única filha. 4 filhos homens. Foi um dia de muita felicidade aqui. Uma foto dessa aí é difícil da gente conseguir em novembro, porque eles moram longe um do outro. Tem, inclusive, Estés morava em Campinas nessa época e veio mais para a gente reunir a família e conseguir uma foto da família completa. Foi um dia Quando feliz reúne aí. a família, o que é que vocês fazem juntos? Quando consegue esse feito quase inédito de reunir todo mundo? Canta. Lá em Carro Humberto tem uma verdadeira banda. Ele comprou aqueles atabaques, comprou violão, não sabe tocar nada, mas tem tudo lá, não sabe? Atabaque eu ainda não... Aí quando eles estão todos juntos lá em casa, a gente canta, bota um DVD lá e fica acompanhando as músicas, tocando nos instrumentos nossos de casa, não Emerson, sabe? que já trabalhou nessa área de música. Aí canta, todo mundo toma banho de piscina, lá em casa a gente construiu uma piscina para a família, e toma um banho de piscina, e come um churrasco, e toma uma cerveja, assim, é alegria. A última foto é do casal, mas já que está um ao lado do outro, o que é que Humberto diria a Ilka depois de toda essa vivência, de toda essa experiência de vida? O que é que o senhor diz a Ilka hoje? Agradecer né, por uma mulher, porque sempre tem aquele ditado que diz, por trás de um grande homem, né, sempre tem uma grande mulher. Justamente isso. Ela fez tudo na minha vida, nas minhas horas de alegria, nas horas de tristezas. Todo casal tem aquelas coisinhas lá que eu acabo, mas também no outro dia, né? Se resolve. E assim, olha, eu tenho muito a agradecer a ela pelo que fez comigo até hoje, continua fazendo, né? Estamos prestes a completar 50 anos de casados, né? Não é fácil, né? Daquele piadinho diz, você conseguiu, não é isso? Mas ela pode dizer comigo também, não é isso? Mas eu agradecer, dona Ilka, pelo que você vem fazendo por mim. E não tem outra coisa a dizer, não, além disso, que te amo, continuo te amando, né? Isso é o mais importante na vida. E o que diz a Humberto hoje? Eu agradeço a ele, né, pelas felicidades que ele proporciona a mim e a nossa família inteira. Dizer que eu também o amo, né, vai fazer 50 anos de casado, a pessoa tem que ter muito amor para segurar 50 anos, né? A gente vê hoje em dia os casamentos não duram isso, e a gente está firme até hoje. Graças a Deus. Isso tem muito amor envolvido. Com certeza tem. Tem, como ele diz assim, momentos difíceis, como todo mundo sabe que em toda casa tem, toda família, né? Mas tudo a gente ultrapassa. Se resolve. Se resolve, é. E assim nós vamos completando aí uns tempos de vida. Quase 50 anos. Quase 50. Eu já imaginei que 50 Mas sim de anos... namoro, É. 50, Imagina, tá já entregando nossa idade, né? Vamos parando por aí que eu acho melhor. Vamos parando aí. Pois é, aí eu já tenho em mente assim, não sabe, porque muita gente em 50 anos faz aquela festa, né, de boda de ouro e tudo. Mas na minha mente eu não queria uma festa não, eu queria assim uma viagem, uma coisa que fosse nossa. Como no início foi só nós, também com 50 anos, que seja só nós também. Porque, não sei, daqui para lá a gente sabe. Qual é o sonho de Ilka hoje? Meu sonho.
É tão difícil falar de sonho, né? Porque passa tanta coisa na mente da gente, né? Ninguém tem um sonho assim determinado, é só aquele não. É ser feliz o resto dos meus dias, ter saúde e viver junto como nós estamos até hoje. É um sonho, uma meta de cumprir até onde Deus quiser, né? Humberto, seu sonho hoje? Continuar do jeito que sou. Que nada me transforme, né? Que eu fique sempre ao lado da família, dando atenção e recebendo aquelas atenções também que mereço. Né? E agradecer a Deus por estar vivos, né? Justamente o que ela falou aí. E quero continuar. Eu já tenho um pedido de saber se daqui a dos 50 anos você vai aceitar novamente, né? Se isso acontecer. A gente ri muito com isso. Renovar os votos, né? Ele pergunta se eu ainda vou dizer assim, eu digo, no dia eu sei, se eu digo sim. Pois então, justamente. É isso aí. Mas isso é brincadeira, né? É ser feliz, né? É importante, né? Viver em união. O sonho de continuar assim. O que é felicidade para o casal? Felicidade? Rapaz, como eu falei, é estar perto dela, né? Sempre agradecer pelo É ver os filhos com saúde, ver os filhos progredir, né? Que nada atrapalhe, felicidade né? É isso, é a gente viver bem. Na simplicidade. É, na simplicidade. Na simplicidade. Toda a vida a gente foi muito simples. Tem gente que dizia que eu não tenho vaidade com nada. Eu não. Eu nunca tive vaidade com nada. Meu pai era uma pessoa assim que amava minha mãe. Aí minha mãe era vaidosa, mas eu não sou. Eu sou muito simples e quero continuar. Como você fez Quero aquela continuar pergunta lá, simples. Humberto, para conseguir a entrevista foi, né, difícil, é porque é o seguinte, eu realmente não gosto de dizer a palavra não, certo? Para mim, pesa muito essa palavra. Eu gosto de sempre estar aceitando sempre o sim. Ilka, Humberto é um homem emotivo? Muito. Muito. Quer ver Humberto até chora, canta em uma música que fale nos pais, que fale em amor. Ele é muito emotivo. Aquela música Roberto Carlos, meu querido, meu velho, meu amigo, É. me emociona muito. O senhor lembra de quê? Dele, Do pai. meu pai, o que ele fazia. Né? Eu era um filho que vivia muito perto dele, certo? Sempre gostava quando ele chegava em casa, porque é muito difícil, né? Você ter que querer a presença do pai junto de você. Isso aí eu sempre quis. E saudades dele, né? Queria ter ele aqui comigo novamente. Mas infelizmente, né? Já está. Mas é um pai, um bom pai, que nunca deixou nos faltar nada. Só deixou a gente felicidade, alegria e saudade dele. Ilka é uma mulher emotiva ou não? Pô, não é muito não, mas... Eu acho que sim, depende. Depende muito da ocasião, sabe? Do momento. Do que está sendo apresentado naquela hora para mim. Eu sei se eu sinto emoção ou não. Eu me acho mais assim, não sei se a palavra é essa, mais durona do que ele, sabe? Eu sou mais... Quando alguma coisa acontece com as irmãs. É, Né? agora acontecer alguma coisa com minha família, aí eu sinto assim com minhas irmãs assim. Nós estamos em 2023 e esse cartório já recebeu por várias e várias vezes o título de melhor do ano. Recebia primeiro o pai de Ilka, José justamente. Rolim, e depois Humberto. O que é que significa ser o melhor do ano, todo ano? É sentir que as empresas estão satisfeitas com os seus trabalhos, né? E a gente procura qualificar mais ainda para que aquelas empresas não passem por questões assim entre Receita Federal, Estado, né? Aquelas fiscalizações, que elas sempre sejam positivas, entendeu? A satisfação está aí. Você trabalhar com qualidade para poder satisfazer as empresas, né? E elas também se sentirem satisfeitas com você. É isso aí. E o que significa essa empresa, esse escritório para a senhora? Esse escritório significa assim, uma existência, uma vida, né? Porque eu desde criança, mais ou menos meus 5, 6 anos, eu já me lembro de meu pai chegando em casa dizendo que era contador, era guarda-livro naquele tempo. Não era contador, era guarda-livro. E meu pai foi um dos primeiros contadores de Cajuazeiro, o primeiro guarda-livro. Aí eu me sinto, assim, muito honrada de fazer parte da família de José Rolim,
que por sinal hoje tem uma avenida que carrega o nome dele, não sei se vocês sabem, ali na Estrada do Amor, tem uma avenida, o nome José Rolim de Albuquerque Filho, era meu pai. Era a principal. Muita honra de ser filha de José Rolim, muita honra de ser cajazeirense da Gema Rolim, a foto dele era assim. de ser cajazeirense Rolim da Gema mesmo. Muito orgulho dessa família, desse sobrenome principalmente, tenho muito. Eu quero agradecer, né? Foi ótimo, né? A gente conseguiu nessa entrevista falar sobre vários aspectos, né? Da trajetória tanto de Humberto como também da família. Não foi muito tranquilo? Foi muito boa, muito boa. A gente quer agradecer a você, né? A oportunidade de apresentar as nossas ideias, a nossa felicidade, a nossa família, de ter falado do nosso escritório, né? O primeiro de Cajazeiro continua hoje, até hoje, servindo ao comércio. Queremos agradecer profundamente mesmo a vocês. Humberto, eu quero agradecer e foi tranquila, né? Foi tranquilo. Você notou assim a minha preocupação nesse sentido, porque eu sou um pouco... mexo um pouco com o meu nível, porque eu não tenho costume de estar diante de câmeras e ter mais... Até na igreja mesmo, eu fazia parte do grupo lá, que fazia aquelas leituras na igreja, e eu pedi para não fazer, porque eu me sentia assim tão emocionado que ela mesmo notava. Você está sentindo, tá? Eu digo, estou um pouco nervoso. Às vezes tinha que ser substituído na hora da leitura lá, porque ele não conseguia falar. Não conseguia, nesse sentido, certo? Mas quando chega aqui, eu me transformo. Porque aqui é a minha área de trabalho, aqui eu tenho que responder todas as perguntas, né? Tem que estar em dia com as atualizações, né? Para poder prestar o meu serviço às empresas, não deixar isso cair em falta, né? E é isso aí, a contabilidade é isso aí. E também eu quero lhe agradecer a vocês pela oportunidade, né? Você viu, sentiu o meu nervosismo, mas, como você mesmo disse, conversando, vai se acalmando, né? A gente termina gostando, achando até pouco tempo que ia acontecer. Como você disse, 30, 40 minutos, eu achei que era demais. Mas se tornou suficiente, né? E eu agradeço a você, o menino aí que está com a gente também aqui nesse momento. Para finalizar, também dizer aqui a você que eu não citei aqui a minha equipe de trabalho, porque são pessoas competentes. Eu tenho o Stefano, que é na parte contábil, eu tenho o Emerson na parte de trabalho. Se você precisar, pode vir aqui, que ele vai lhe atender com muita competência, certo? Aí tem o Savini, que é na parte fiscal, que é aqui por setor. Setor contábil tem eu, Stefano e Dona Fátima. No setor trabalhista tem Emerson, que é competente, não precisa de mais ninguém. E na parte fiscal tem meu sobrinho Savini também, que trabalha muito bem nesse setor. Então a gente divide por setores. Se você chegar aqui, eu quero saber uma coisa sobre impostos estaduais, tem um menino aqui. Eu quero saber uma coisa sobre a parte trabalhista, já tem isso aqui. Eu quero saber quanto tal, você pode vir a mim, Stefano, e assim. E fica nesse sentido, eu também agradeço a eles, que eu por estar aqui também hoje, depende muito deles. Como eles são pessoas competentes, me ajudam muito, como eu digo, quando eu me afasto, porque tem pessoas aqui que podem falar por mim. Muito obrigado, Sandro. Eu que agradeço, não? Pelo convite. Muito obrigada também, viu? Interview Personalidades.